momentos meios de tribulação, né? De aflição. São momentos que muitas vezes pensamos que vamos parar. Muitas vezes pensando em desistir. Porque quando a gente passa por uma adversidade, muitos recuam, muitos param no meio do caminho. Veio no meio do deserto, vem o sol, vem a escassez, vem a desprovisão daquilo que precisa. E quando nós estamos desprovidos, nós achamos que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, que Deus não vai cumprir a sua promessa. Porque nós estamos vivendo nos dias nessa terra, dias difíceis para a igreja do Senhor. E quando a igreja de Deus é provada, passa por um período difícil, esse é o momento do povo se agregar, do povo orar, se ajuntar, se unir em fé, em amor, em clamor a Deus e pedir o socorro. Não é para parar. Não desista daquilo que Deus colocou em tuas mãos. No livro de Gênesis 17, eu quero compartilhar essa leitura com você. Que diz assim: sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Nós podemos observar que a vida de Abrão não foi uma vida fácil. Foi uma vida de muitos deslizes, de muitos contratempos. Uma vida que parecia que tudo ia dar tudo errado. Parecia que as coisas não iam acontecer. Quando Deus chamou Abrão para viver uma nova história, Ele pediu para que Abrão saísse da sua terra, da sua parentela e do meio da sua família, porque ele tinha o quê? Algo novo para fazer na vida de Abrão. E quando nós passamos por alguns desafios da vida e nós não queremos passar, né, ser provado, porque Abrão foi provado e aprovado por Deus. Abrão, ele tinha uma mulher companheira ao lado dele. Uma mulher que todas as decisões que ele tomava, ela apoiava ele. A mulher orientada por Deus, e ela seguia Abraão debaixo da palavra do Senhor, do propósito de Deus que Deus tinha na vida de Abrão. As coisas aconteceram na vida de Abrão porque Sara estava com ele. Ele encontrou apoio em Sarai. Porque quando ele colocou os seus planos, os seus projetos, aquilo que Deus tinha falado a ele, quando ele passou para Sarai, ela tinha tudo para falar não para Abrão. Eu estou muito bem aqui em Parã, em Ur. Eu estou muito bem e eu quero ficar aqui. Eu tenho uma casa confortável, eu tenho tudo que eu quero aqui. Mas ela acreditou no Deus que estava falando a Abrão e tomou posse daquilo para ela e fez daquilo uma promessa. Muitos perguntam a origem de Israel. E nós estávamos conversando, eu falei assim, a origem de Israel veio debaixo de uma palavra, de uma promessa de Deus a Abrão. Deus fez uma palavra, Deus mandou a sua palavra, fez uma promessa a Abrão. Espiritualmente falando, ele tomou posse. Ele não tinha um mapa da terra que Deus tinha prometido a ele. Ele não estava sendo guiado por bússola, por GPS, pelo Waze. Não. Deus falou para ele, ele tomou posse, ele acreditou no Deus invisível, Deus do impossível. E ele falou assim, eu vou viver aquilo que esse Deus está falando para mim. Eu acredito. Eu não vou acreditar naquilo que as outras pessoas estão me falando. Só que tinha um agravante aí. Qual era o agravante? Sarai era estéril.
podemos observar as grandes patriarcas da fé, elas tinham esse problema, vamos dizer assim, ser estéril. Mas parecia que Deus tinha se esquecido das mulheres. Só parecia, tipo assim, um pretexto de Deus para fazer algo extraordinário através da mulher. Muitas vezes nós passamos por certas situações, por certos problemas, por certas dificuldades, por certas tempestades na vida, que parece que Deus nos abandonou. Parece que Deus não está vendo, ouvindo a nossa oração, o que está acontecendo conosco. Parece que essa porta não vai abrir, esse vento não vai passar, essa tempestade está mais forte, e as notícias chegando e tudo ficando ruim. Mas aqui nós podemos ver que Sarai foi uma mulher que fez a diferença no seu comportamento, na sua postura, no seu caráter como mulher, como servas de Deus. E muitas vezes a gente não tem essa atitude de Sarai, de servas de Deus. Ao primeiro desemprego, a primeira notícia ruim, nós muitas vezes ficamos desesperados, desequilibradas e achamos que tudo vai dar certo, temos que procurar o culpado, fulano é culpado. Sara não, ela se comportou diferente para viver a bênção. Se eu e você queremos viver a bênção em nossa casa, em nossa família, no casamento, nós temos que ser verdadeiramente servas do Senhor, idônea. Sara talvez seria uma mulher bonita de aparência, porque 2 vezes ela foi para um harém e ficou lá, foi escolhida, e Abraão teve que mentir que era sua irmã. Então Abraão ele teve seus deslizes, mas Sara não reclamou. Sara não murmurou, só porque estava passando por aquilo. Só porque Abraão entregou para aquele rei, para aquela situação. Ela podia falar, não, eu não vou, eu não quero. Quem você pensa que é? Ela podia falar, não podia? Podia. Mas ela não, ela ficou quieta, ela sabia. O Deus que chamou ela e Abraão e Sarai era o Deus de livramento. É um Deus de milagre, é um Deus que restitui, é um Deus que traz à existência aquilo que não existe, traz um caminho diferente em meio à tempestade, ele apazigua toda confusão. E ela foi, porque o seu marido falou para ir, e ela foi. E eu creio e acredito que Sarai, como serva do Senhor, como esposa de Abraão, ela começou a orar a Deus, pedir para Deus tirar ela daquela situação, porque ela sabia que tudo aquilo que estava acontecendo devia ser um propósito de Deus, porque Deus tinha coisa ali, para Deus livrar ela de algum mal. E ela, como mulher, começou a orar, a interceder, e Deus visitou o rei, Deus visitou aquele homem de autoridade. Deus, ele visita as nossas autoridades. Se a gente clamar, se nós nos levantarmos, se nós pedirmos com fé, com fervor, na transformação de alguém, do homem, do filho, da mulher, dessa porta que se fechou. Você tem esse poder, porque você crê no Deus do impossível, no Deus do milagre, no Deus da salvação. Tantas mulheres de fé, a Bíblia fala lá no livro de Hebreus, cita essas mulheres de fé, no capítulo 11, mulheres que fez a diferença. E Sarai, ela fez a diferença no tempo dela. Ela podia ficar no confortável da casa dela, mas ela decidiu seguir o caminho do seu esposo, Abrão, morar em tendas, ser peregrino. Mas ele acreditou que Deus ia colocar ele numa terra. Deus tinha feito uma promessa de fé, de ousadia. E Deus não ia mentir para ele, ele não ia largar tudo, o seu conforto, a sua casa, o seu bem-estar, e habitar em tendas. Não. Como Abraão era homem, humano. Ele teve, como eu disse, teve seus deslizes, mas Deus não olhou para os deslizes. Deus, ele olhou com aquilo que ele tinha falado. Ele cumpriu a sua promessa. Ele apareceu a Abrão, de quase 99 anos. Ele falou assim, anda na minha presença e ser perfeito. Continua, não pare, não desista.
pau, não é de pedra, não fala. Ele é louco. Ainda vai para o deserto ainda e leva sua mulher. Mas ele acreditou que Deus ia mudar a história da vida dele. Se você acreditar, a palavra de Deus fala, tudo é possível ao que crê. Se você crê e fala assim, eu vou viver um milagre diferente. Eu vou viver uma nova história. Deus tem para mim um novo caminho. Deus tem para mim um caminho de milagre, um caminho de restauração, um caminho de cura, um caminho de salvação. O Deus que me chamou, Ele não vai me abandonar. Ele não desampara o aflito nem o necessitado. Os olhos dele estão como chama de fogo procurando os fiéis na terra. E a palavra dele fala, clama a mim, responder-te-ei. Quer dizer, pode clamar, pode pedir, pode falar. E eu vou responder o teu clamor e estou ouvindo o seu gemido. Abraão, ele estava aflito. Ele sabia que o tempo estava passando. O maior inimigo nosso é o tempo. É o tempo. O tempo da espera. O tempo da paciência. O tempo de esperar em Deus. Esperar a promessa acontecer. O pior desafio de Abrão e Sarai foi o tempo. O tempo foi passando e as coisas não acontecendo. E ela deu seu jeito, porque nós mulheres, nós damos sempre um jeito em tudo. Na casa e nas coisas, nós temos essa agilidade, né? Ficamos agitadas e falamos assim, não, vamos dar um jeito aí, vamos resolver isso. E ela deu o seu jeito, pegou a sua escrava, Agar, e deu para Abraão. Aí ela deu o seu jeito. Ela deu o seu atalho. E falou, agora sim, Deus vai cumprir a promessa. Deus, ele não precisa de atalhos. Deus, ele tem o caminho, porque ele é a porta. Jesus é a porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele não precisa que nós demos um jeito na situação. Ele falou que vai dar um jeito, ele vai dar o seu jeito. Se ele falou que no seu deserto vai chover água abundante, vai chover água abundante. Se ele falou que vai enviar o suprimento para a tua casa, vai enviar o maná, vai enviar a codize, vai mandar a sua palavra, nada vai te acontecer. Creia, toma posse, viva esta palavra. Estava tudo resolvido para Sarai. Mas não era isso que Deus tinha. O jeitinho, o atalho. Nós somos e fazemos isso e achamos, eu vou correr atrás, se eu não correr ninguém corre por mim. E Sarai fez isso. E houve uma grande confusão ali. Porque Ismael é inimigo de Israel. O ismaelita se tornou o quê? Os árabes. Inimigo de Israel. Se precipitou. Tem coisas que não é para nós, eu e você fazer, é para Deus fazer. É Deus que tem que operar milagre porque Ele é Deus. Nós só fazemos a nossa parte. Se Ele falou, só clama. Clama a mim, vou te responder. Vou anunciar coisas grandes, coisas novas e ocultas que ainda não sabe. Olha, eu tenho um novo para a tua vida. Esse choro vai passar, pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. Ela vem. Sabe? Sarai pensou que deu jeito na promessa, mas Deus não tinha aquilo. Deus não falou isso, do jeito, do atalho. Deus falou que tinha um caminho para eles. Deus falou que tinha uma promessa. Se Deus falou e a coisas que está no meio do caminho parou, então continua, se levanta. Se levanta, continua andando, continua caminhando, porque é longa a sua jornada. Não pare de andar, não pare de falar, não pare de clamar, não pare de adorar, não pare de buscar, não pare de falar da palavra de Deus. Vença o mal com o bem. A palavra de Deus fala para te vencer esse mal com o bem. Se algo está acontecendo de ruim na tua vida, vence esse mal em nome de Jesus. Repreenda, se levanta, adora ao Senhor, coloca um louvor na tua boca,
abre a tua boca que a encherei. Não coloca palavras vãs, não coloca palavras torpes, não coloca palavras que destroem a tua autoestima. Coloca palavras de bênção, palavras de vitória. A palavra de Deus, a Bíblia está cheia de palavras de autoestimas. Então, depois de tudo isso aconteceu, e ele estava dentro da tenda, estava triste, Abrão, e Deus fala para ele, sai para fora. Conta as estrelas do céu, conta a areia do mar, se pode contar. Ele falou, mas como que eu vou contar, Senhor? Pois é assim, vai ser a sua descendência. Creia. Porque hoje eu faço pacto, uma aliança nova com você. Uma aliança de amor. Uma aliança eterna e perpétua. Ninguém poderá revogar essa aliança, esse pacto de amor que eu faço com você hoje. E eu quero te dizer uma coisa. Quando Sara ouviu que os anjos vinham vindo falar com Abrão, que naquele tempo Deus ia se cumprir a promessa, Sara riu do seu coração. Mesmo assim, Deus não atentou pelo seu coração, Deus atentou pela promessa, porque Ele é Deus. Quantas vezes duvidamos daquilo que Deus pode fazer? Quantas vezes colocamos limite? Achamos que Deus não pode transformar, que Deus não pode fazer, que Deus não pode curar, reverter esse caos, reverter isso que está acontecendo. Quantas vezes? Mas Deus, Ele prova que Ele é Deus. Ele não olhou para a fraqueza de Sara, ele olhou para a promessa, naquilo que Ele tinha para aquele casal. Deus, Ele não olha para a sua fraqueza. O homem pode cair 7 vezes, mas todas elas, se você acreditar, Deus vai te levantar, vai te fortalecer, vai fazer você caminhar em vitória e vai te colocar de cabeça em pé. Você vai ficar de cabeça erguida e vai pôr os seus pés sobre uma rocha. Vai tirar você do lago de enxofre, do lago cheio de lodo. Você tão trevas, tão tensa a situação na tua vida. Você pode até falar, eu não tenho mais jeito, não tenho mais saída. Mas Deus, Ele fala, para Ele há jeito. Não há o impossível para Ele. Aí o anjo falou para Sarai, Sarai, nesse tempo você vai conceber. Por que o anjo foi lá? Porque era necessário o anjo aparecer para eles. Deus não podia só falar, como Ele tinha falado para Abrão? Não. Foi necessário o anjo ir lá, sabe por quê? Como diz o louvor. Deus vai na frente, quebrando as cadeias. Deus vai quebrando, abrindo caminho. Erga as tuas mãos, comece a louvar com muito louvor. Com muito louvor. Deus, Ele quebra todos os caminhos. Deus, Ele quebra laço. Deus, Ele quebra os ferrolhos. Deus vai colocando por terra todo impedimento. Aquilo que parecia não fosse acontecer na vida daquele casal. Deus mostrou para o inferno que Deus estava com eles. E Deus não abandonou eles naquele lugar. Deus foi lá e enviou um anjo lá para dizer para eles, hoje eu quebro a sentença na vida de Sarai. Hoje eu mudo o nome dela. Hoje eu mudo o seu nome. Hoje eu mudo a sentença que veio contra você, contra a tua casa, contra a tua família, Abrão. Hoje você não vai ser mais Abrão, a partir de hoje será Abraão, pai de nações. Sarai não será mais Sarai, será Sara, princesa do Senhor. Deus muda o teu nome, Deus muda a tua história, Deus muda o teu caos, a tua aflição, a tua dor, o teu desespero. Hoje Deus envia a sua palavra, envia o anjo na tua casa, na tua vida, para mudar esse caos na tua vida, na tua casa. Hoje é o dia da mudança da tua história. Hoje é o dia que Deus vai abrir portas do impossível na tua vida. Aquilo que se fechou, vai se abrir pelo poder de Deus. Vai se abrir porque vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre na tua vida. Vai acontecer milagre na tua casa, na tua família. Ele não mudou, Ele é o mesmo. O grande é o Shaddai. E Deus se cumpriu na vida de Abraão e de Sara. Nós podemos ver no livro de Gênesis que Deus foi fiel. Porque eles foram ousados. Não tiveram medo da circunstância.
Se Sara duvidasse, recuasse, dissesse, não quero habitar em tendas, eu quero ficar no meu conforto, Abraão não teria vivido a promessa. Para que o casal viva a promessa, os dois têm que andar juntos. No propósito, no caminho do Senhor, na mesma visão. Andarão juntos dois. Se não tiver de acordo, não andam. Se andam separado, tem que andar junto, caminhar junto. Sara mostrou, além de ser bonita e formosa, ela não tinha só boniteza exterior, ela tinha boniteza interior. Ela foi louvada por Deus. Ela foi agraciada por Deus. Será que podemos imaginar isso? Uma mulher de fé, uma mulher que mudou a história de sua casa. Uma mulher que teve ousadia, acreditar naquilo que Deus está falando. Não foi uma murmuradora. Não foi uma mulher que trouxe intrigas. Não, foi uma mulher sábia. Uma mulher idônea. Uma mulher mansa. Será que podemos chegar nesse nível de Sara? E ser agraciada, louvada por Deus? E falar assim, essa é a agraciada minha. Essa é a minha serva. Em quem eu abençoo, em quem eu honro. Você vê que Deus honrou em todas as circunstâncias que ela passou, em todos os momentos difíceis que ela se encontrava. Deus a honrava, sabe por quê? Porque ela tinha uma promessa, uma mulher sábia, não contendia com o seu marido. Porque nós vemos aí casais se destruindo por palavras, por intrigas no meio da família, vida de filhos sendo roubadas. O diabo tem entrado e tem bagunçado em muitas famílias, mas nós podemos ver que quando a mulher, ela é sábia, ela edifica. E a tola destrói tudo que está sendo construído, um relacionamento, o casamento, a família. Deus tem um milagre para a tua casa. Deus tem algo espetacular para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Amém? Assim como Deus foi com Sara. Mudou o nome dela, mudou a história dela, mostrou a fidelidade que vale a pena servir e ser fiel ao Senhor, ser serva do Senhor. Ela viveu o milagre. Esse é um exemplo de fé. Esse é um exemplo de mulher que mudou a história no seu tempo. Hoje nós estamos vivendo nos tempos da apostasia da fé. E nós temos que mudar a história da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. Continuar clamando pela igreja do Senhor, Deus vivo nessa terra. Agora vamos orar. Amém? Convoco aqui, nosso exército aqui, que estão aqui atrás das câmeras, para orar juntamente comigo. Fecha os teus olhos, vamos clamar agora. Pai, eu clamo pela família. Eu clamo pelo casal, Senhor, por este jovem, meu Pai. Peço, Senhor, que o Senhor envie a unção agora. Assim como o Senhor enviou os anjos na vida, na casa, na tenda de Abraão e mudou o seu nome, mudou a sua história, foi quebrando laço, foi derrubando barreiras, mostrando, Senhor, que o Senhor tem poder de mudar a história. Quebra as barreiras agora, Senhor, derruba as muralhas, Senhor, todo o ferrolho, todos os grilhões, toda a dor, toda enfermidade vai saindo agora. Fora agora desta vida, desta casa, que está assolando, que está roubando a fé, que está roubando, Senhor, esta família vai saindo agora, toda a confusão, toda a contenda dessa família vai saindo agora em nome de Jesus. Senhor, manifesta da tua glória, manifesta teu poder agora, fecha a boca do leão, amarra o valente. Pai, tu tem poder de mudar essa história, assim como o Senhor mudou a história de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão. Senhor, muda a história desta família. Salva, Senhor, liberta, derrama no teu amor, do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir,
me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus do impossível não se esqueceu de você. Amém? Como ele não se esqueceu de Abraão, né? Abraão estava com 99 anos de idade. Ele não esqueceu. Não esqueceu das promessas que um dia ele fez a Abraão, dizendo que ele ia ser pai, que a Sara ia ser mãe. Não se esqueceu da promessa que ele fez de mudar a história da vida de Abraão. Se Deus também, ele não esqueceu de você. Confia no Senhor. Continua confiando. Continua acreditando. Mesmo que a circunstância diga não. Mas a última palavra é de Deus. A última palavra vem dele. A última palavra. Então confie nele. Porque todo o poder nos céus e na terra pertence a ele. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que você venha ter uma ótima semana. Em nome de Jesus. No domingo que vem estaremos de volta. Amém? Fique na paz.